Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui, como acontece todo sábado às 20 horas, no nosso programa de entrevistas, que o pessoal todo já sabe, há tempo, já são mais de 50 entrevistas, que sempre recebemos alguma personalidade, algum trabalhador do movimento espírita, orador, escritor, divulgador, mas hoje é com alegria incontida, com emoção muito grande, que eu recebo um amigo querido desta e de outras já encarnações, e é um pintor. Pela primeira vez eu estou aqui com o querido pintor Antônio Carlos Castanha Gomes, o querido Taua Gomes, que também é orador espírita, vai conversar conosco sobre a pintura, sobre a atividade espírita, e eu tenho certeza que todos irão gostar, porque tal é uma conversa agradável, sensível, é um ser humano maravilhoso. Mas vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, tal. Pedimos a Jesus, nesse momento, permissão para iniciarmos o nosso encontro, a nossa conversa amiga, sempre buscando a espiritualidade. E na noite de hoje, a espiritualidade através da arte, da pintura, da oratória, nesta conversa fraterna com o querido espírita de raiz de muitos anos e que vem aqui trazer informações ricas, agradáveis, para servir de estímulo a todos nós continuarmos na luta pelo ideal espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido amigo Taua, tudo bom, Taua? Como é que vai você? Tudo bem, Bruno. Agradeço a oportunidade que você está me dando de poder falar um pouco do meu trabalho, da minha vida, e desejo que todos que estão nos assistindo recebam as vibrações de amor de cada um de nós nesse momento, e da espiritualidade principalmente. Com certeza, meu amigo. Taua, querido, sempre no início da entrevista há uma pergunta comum que eu faço para todo entrevistado, né? E para você, da mesma forma. Taua, querido, conte-nos já a tua trajetória no movimento espírita, né? Desde o início até você chegar na nossa querida e amada Casa dos Humildes. Pois bem, Bruno, minha formação católica, né? Eu sempre buscava realmente, como todos nós buscamos, dentro do nosso coração, algo que preenchesse as perguntas que nós temos naturalmente. Em 1981, eu trabalhava numa empresa, no departamento de arte, e existia um livro em cima de uma prancheta de um amigo meu, Obras Póstumas, de Allan Kardec. E aquele livro me chamou a atenção, porque eu tinha acabado de ler uma obra de um padre falando sobre o poder da mente, e me chamou a atenção aquele livro, e eu peguei aquele livro e perguntei ao meu amigo, esse livro é seu? Ele fez, olha, isso aí é o pai da doutrina espírita, não leia que isso aí acontece muita coisa, as pessoas... Ou seja, aquele preconceito muito grande, que ele tinha ganho o livro e não tinha lido. Aí eu disse, é esse livro que eu quero. E quando eu abri, foi um impacto na minha vida muito grande, transformou totalmente aquilo que eu buscava naquela leitura singela, simples, de Allan Kardec, sobre as experiências em obras póstumas, foi o meu primeiro início. E dali, minha empresa onde eu trabalhava era próximo da Federação Espírita Olindense, ali na Rua São Bento, em Olinda, e eu comecei ali, já entrando no curso de médios, eu descobri que aqueles vultos que eu via, aquelas manifestações físicas que aconteciam na minha vida, eu descobri que ali na doutrina espírita eu comecei a equilibrar toda essa situação, e daí foi só ler obras espíritas, e graças a Deus estamos aqui ainda aprendendo como um eterno aprendiz que nós somos da doutrina espírita. É mais ou menos isso, a minha entrada na doutrina espírita. Um dia, em 1981.
Foi quando eu iniciei. Taua, você passou por muitas casas espíritas, não é? Foi presidente também de uma casa espírita, não foi? Na verdade, eu estava na federação. Da federação, eu fui para outro centro lá, próximo da minha casa, em Jardim Atlântico. E ali, depois, eu fui convidado para assistir uma reunião de efeitos físicos, que minha irmã trabalhava no Grupo 9, no Agência de Publicidade, e ali, na hora do almoço, fizeram uma reunião com o copo, aquela reunião do copo. E eu fiquei preocupado com aquilo, conversei no Centro Espírita, falei sobre isso, e me orientaram a acabar com aquela reunião. Eu coloquei o Evangelho debaixo do braço e saí me achando o dono da verdade para acabar aquela reunião. Eu fui convidado para assistir uma reunião. E quando cheguei lá, eu fiquei surpreso, porque eu médio, sempre eu tive a mediunidade desde criança, e eu senti aquela energia, aquela massa de energia envolvendo todo mundo no momento que estava o copo. E a primeira coisa que o Espírito disse, quando pegou a escrever, disse: você é quem vai sair lá do centro. Aí eu fiquei mais assim, convicto que ali era um obsessor. Eu disse: olha, comigo eu pensei, eu tenho certeza que não vou sair. Ele fez: você que vai sair de lá. Aí eu disse: meu guia está presente, porque eu recebi psicografia quase mecânica já nesse período. E sempre, numa das vezes que eu recebi uma psicografia, eu fiquei assim: mas que coisa bela, de onde veio isso? Aí a minha mão começou a tremer de novo, eu peguei a caneta e ele dizia: o nome não importa, mas se isso te faz mais feliz e menos curioso, chama de Gabriel, porque o nome não importa. Então, as psicografias que eu passei daquele dia em diante a receber, assinava Gabriel. Aí, na reunião dessa que eu fui convidado, eu parei, deixei um branco na minha mente, porque eu sei que os espíritos leem o nosso pensamento. Aí eu disse: meu guia está presente? Ele fez: sim. Aí eu disse: como é o nome do meu guia? E na mesma hora eu tirei da minha cabeça para não pensar em nada. Aí ele escreveu Gabriel. Aí eu fiquei assim: Gabriel? Aí ele escreveu meu nome, Antônio Carlos Itaua. Como quem diz: você não é Antônio Carlos Itaua? Ele disse: meu nome é Wagner. Gabriel é o significado do enviado de Deus, mas o nome não importa, mas me chamo de Wagner, que sou teu guia de várias encarnações. Aí eu tive a felicidade de conhecer meu guia, e depois disso, essa reunião, a gente acabou, eu comecei a dizer: solte o copo, pega a caneta, solte o copo, pega a caneta. E esse amigo que era efeito físico passou a receber mensagens belas. Foi quando eles disseram: funde um trabalho com a casa espírita. Não disse que era uma casa espírita, mas disse: funde um trabalho. Foi quando minha irmã, que participava com essa reunião, disse: olha, será que é um centro espírita? Aí os espíritos disseram: até que enfim, era isso que nós estávamos esperando. O nome da casa será Fraternidade Espírita, o Amor e a Evolução. Funde essa casa. Porque nós somos da Fraternidade Espiritual, do Amor e Evolução, onde o mestre Romão é o nosso mentor. E todos vocês vieram da nossa colônia e vieram com essa tarefa de... Então, eu fui, durante 6 anos, estive como presidente dessa casa. Hoje a casa continua aqui no Rosarinho, com a minha ex-esposa. Agora está fechada por conta da pandemia, mas continua o trabalho realizado. É mais ou menos isso a nossa história. Taua, querido, e veja bem como o tempo passa, né? Estamos em 2021. Justamente. Nós somos amigos, Taua, há exatamente 10 anos. A primeira vez na vida que eu vi Taua Gomes, Taua, também foi a primeira vez que eu vi Valéria Pessoa e Fernando, o marido, naquela manhã de estudo que eu fui dar um café da manhã, um seminário de André Luiz lá, e você se aproximou. Se lembra? Me lembro, muito bem. Me lembro. Meu nome é tal, eu apertei sua mão. Naquela mesma manhã eu conheci Valéria, né? Mas por que eu estou tocando nisso, né? Foi em 2011, fazem 10 anos, né? Como o tempo passa. Taua, aí, pela nossa amizade e com o tempo, hoje é um motivo de alegria para mim, para todos nós. Taua hoje faz parte da nossa
querida Casa dos Humildes, não é, Thalma? Com muita alegria, com muita honra, e agradeço o carinho de todos vocês nessa casa maravilhosa que não sai do meu coração. Estou louco que passe essa pandemia para que a gente se reencontre. Também, meu amigo, também. Thalma, aí tua trajetória no Espiritismo, mas aí vamos entrar num capítulo que é especial na tua vida, muito especial, né? Thalma, querido, que importância tem a pintura na tua vida? Olha, Bruno, isso é uma pergunta que é você mesmo que você entrar no meu coração, porque a minha vida é pintar. O que seria de mim se eu não tivesse esse encontro comigo mesmo, né? Porque nós temos relações, marido e mulher, pai e filho, amigos, mas essa relação com a arte é um momento mais íntimo da minha vida, é quando eu entro em contato com a divindade que está dentro de mim, que eu procuro estar comigo mesmo, esse desafio que, na verdade, a arte é um desafio, não é fácil. Cada obra de arte, a gente sempre buscando o melhor, buscando realizar a beleza, porque, na verdade, segundo André Luiz, a verdadeira arte o verdadeiro médium é aquele que busca a beleza de Deus, e Deus é a beleza máxima da natureza, de tudo, da vida. Então, a arte, para mim, é a minha vida, é realmente onde eu esqueço dos meus problemas, onde eu me alimento das coisas boas que a arte traz. O cheiro da tinta me faz mal, tudo isso, mas eu nunca deixo, porque sem arte eu não viveria, com certeza, eu não tinha razão na minha vida. E que bom que você tem um esposo, uma companheira, Patrícia, que te apoia totalmente na tua arte, né, Thalma? Realmente, é uma bênção de Deus, Patrícia, na minha vida. Thalma, querido, aí eu queria, nesse momento, pedir permissão a você. Veja bem, na pandemia, quando eu falo aqui perdemos, é fisicamente porque não perdemos. A alma imortal, o espírito imortal de Pierre, nosso querido amigo Pierre, está presente conosco, né? Eu ia pedir nosso amigo Thalma, Pierre aqui. pessoal, olha a pintura que Thalma fez do nosso amado Pierre, recém-desencarnado pela pandemia. Thalma é impressionante porque é Pierre, não é? A perfeição dessa obra. Eu me emocionei quando você me mostrou o esboço, não é? Eu queria te perguntar primeiro o quadro de Pierre, como é que você se sentiu, a gente que convivia com ele toda sexta-feira na nossa reunião de estudo, Thalma? É verdade, essa questão de pintar pessoas que desencarnaram já. Você é um felizardo que eu já pintei você, estou vendo o seu retrato aí atrás de você. Sem desencarnar, já recebeu um presente, uma obra de arte. Mas a experiência que eu tenho quando uma pessoa desencarna, de entregar um trabalho desse a uma pessoa, é como se você devolvesse a imagem da pessoa. Então, há uma emoção muito grande. E Pierre uma criatura que eu guardo no coração. Eu não tenho assim palavras para agradecer a amizade que eu tenho com ele e tive com ele aqui na Terra. Então, assim que ele desencarnou, pelo processo doloroso que foi, me veio aquela vontade. Aí até conversei com você que tinha vontade de retratar ele, e aí eu passei a retratar para doar esse quadro para a Marcinha, que Marcinha vai colocar no Centro Espírita, né, onde ele era vice-presidente. É um local, assim, eu acho que é muito bom, porque muita gente conhecia Pierre, e ali ele vai ficar ali por toda a vida. Eu tenho na minha sala, isso aí atrás de mim é um plano de tela, evidentemente, mas na minha sala eu tenho 2 quadros de Thalma. Um que Thalma ia presentear a Ana Maria Miranda, mas ela estava com o marido doente, e se desfazendo dos quadros, ela disse: Bruno, você poderia ficar com o quadro, e Thalma me cedeu o quadro. Lindo, de Hermínio, está também na minha sala. E o quadro de Francisco e Clarinha, com a minha presença ali, pessoal.
Essa é a única entrevista, a única exposição que eu coloco esse quadro pelo valor afetivo, sentimental. Taua, eu já disse isso a você, foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Claro que com Francisco e Clarinha, eu, desde criança, tenho uma predileção, coloquei como patrono do meu blog, né? E Taua pegou uma fotografia minha e disse que ia me dar um presente. Um dia chegou na casa dos humildes, foi um momento feliz e eu te agradeço, viu? Quem chega aqui em casa vê seu quadro, viu? Eu que agradeço a oportunidade de lhe presentear, né, com esse trabalho que você faz maravilhoso, né? Taua, mas são muitos espíritas, né, amigos, e você retrata com perfeição. Taua, querido, na Casa dos Humildes a gente tem 2 quadros, né? Um de Bezerra de Menezes e um de Elias Sobreira. Está lá na nossa sala de reunião de diretoria, né? Os 2 quadros. Daqui a pouquinho eu vou encaixar esse quadro de Elias Sobreira na nossa conversa, numa pergunta que eu vou te fazer daqui a pouquinho. Mas, Taua, querido, veja bem, você sabe da mediunidade de pintura, não é? A psicopictografia. Mas me parece que você é um médium de pintura por inspiração. Você podia falar para a gente a diferença do médium de pintura de psicopictografia e o inspirado como você? Na verdade, Bruno, no meu ponto de vista, a gente não pode separar realmente, porque na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos, nossos atos. A resposta é muito mais do que imaginais, de ordinário dirige vossas vidas. Então, a pessoa não pode dizer, realmente eu estou pintando aqui, sou eu, sem ter nenhuma influência. Então, como a arte, você trabalha uma coisa mental, você vai criando na sua tela mental. Então, é um processo que existe realmente a interferência espiritual. Eu acredito que todo artista, por mais cético que ele seja, ele tem esse contato para poder se inspirar na sua obra. Mas, meu querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Um médium de psicopictografia, existe aquela forma mais mecânica? Existe, né, tal? Aqui o médium a gente via Gaspareto, né? Perdia a consciência totalmente, não é? É o mesmo processo da psicografia. A psicografia existe 3 maneiras, né? A inspirada, a semimecânica e a mecânica. Então, eu já tive assim, algumas oportunidades de tentar fazer a pictografia, né? Pintar dessa forma, me doar como médium, mas porque eu sou médium consciente, aí tinha dificuldade. Mas eu acredito que quando é um trabalho feito de Gaspareto, há um envolvimento, como outros médios que nós conhecemos. No Rio de Janeiro tem um rapaz muito bom que faz também obras de arte. Então, ele é apenas um instrumento, ele se doa, mas você sabe que na mediunidade, mesmo você sendo instrumento, latente, dentro de cada um de nós, existe o conhecimento de vidas passadas para poder você exercer essa tarefa que nós nos propomos ser o instrumento da espiritualidade. É isso que eu acho. Você já teve alguma informação, através do mundo espiritual, que esse ofício de pintor você já vem realizando de outras vidas? Olha, assim, literalmente não, mas eu sinto a intuição muito forte, eu tenho sonhos. Eu já tive um sonho certa vez que foi muito significativo, que eu era levado por alguém, eu não via o rosto da pessoa, para uma cidade onde era só arte. E ali eu via várias maneiras de arte. E teve uma que me impressionou, que era um homem que pegava um canudo assim, ele soprava e aparecia cada imagem bela, né? Aí eu saía ali passando por vários locais daquela cidade, daquela colônia, talvez espiritual, e tinha vários tipos de artistas lá. E isso, quando eu acordei, veio aquela intuição, aquela coisa, como se foi um momento que eu fui ver realmente que há alguma ligação.
E nós sabemos que no projeto de reencarnação de cada um de nós, com certeza houve já alguma aprendizado nesse setor, porque eram 9 irmãos comigo. E eu, dos 9 irmãos, era o único pequeno que, desde criança, já comecei a desenhar, ao ponto de minha mãe me levar, pedir ajuda nos colégios de arte, para ver se eu conseguia entrar, para eu aproveitar essa arte. Minha experiência profissional toda dela foi nesse setor de artes. Fui diretor de arte da Editora Abril durante muito tempo, 10 anos em outra empresa de lista telefônica, tudo dirigindo a parte de arte, que é muito ligada à arte plástica que eu faço. Otawa, você conhece aquela pintora Akiane? Conheço, já a vida dela eu já li muito. Hoje era uma moça, né? Uma moça já madura. Uma maravilha. Mas ela criança, ela já teve esses sonhos que ela tinha. E até tem um quadro de um Cristo muito conhecido que esse próprio marceneiro, né? Carpinteiro, chegou na casa dela e perguntou: é aqui que reside um artista plástico, uma criança? A mãe disse: sim, eu sou o modelo que ela está procurando. Veja só, então houve uma interferência divina nesse trabalho, o retrato de Jesus, que é considerado um dos trabalhos mais autênticos do rosto de Jesus, é feito por Akiane. E ela doa os trabalhos dela, a maioria dos trabalhos, ela doa para instituições de caridade. É um trabalho muito belo que ela faz. Me permita, Tawa, uma comparação sem querer ferir tua modéstia, e Tawa tem muito isso com a pintura dele, né? Tawa sempre coloca a humildade na frente e muito bem, mas Tawa, eu observo em vocês que tem uma espiritualidade no coração, tanto a Kiane, mas na tua obra também, Tawa. Você sempre procura retratar, dar um toque do mundo espiritual, né? Ali na tua pintura é um detalhe que remete a gente à erraticidade, não é? É verdade, é porque é como eu falei, como Emmanuel fala, como Leon Denis fala numa obra que ele fala sobre a pintura, é em busca da divindade, né? Então a arte pura, né? O artista verdadeiro é aquele que é médio da beleza. Então todo o trabalho que nós fazemos de arte é uma tendência natural de você querer uma perfeição, chegar próximo da beleza. Então a espiritualidade muito presente nesse meu trabalho. Eu costumo botar sempre uma borboletazinha numa criança, numa pessoa. Tem gente que não gosta, que acha que a borboleta é delicada demais para botar num homem, às vezes. Inclusive, eu fiz um retrato de Orlando, um nosso colega que trabalhava na Jesus no Lar, e eu coloquei uma borboletazinha nele, ele estava com câncer até, eu fiz esse trabalho para ele, e ele, poucos meses depois, desencarnou. E quando eu levei o quadro com a borboleta, houve uma brincadeira geral com todo mundo questionando aquela borboletinha no ombro de Orlando. Mas eu perguntava, mas por que essa borboleta? Eu dizia, aí é o espírito, aí é o toque espiritual, a delicadeza, a metamorfose do ser que vai, se arrasta e ali cria asas e voa, que é a nossa metamorfose também, né? Espiritualmente falando. Então, eu acho que todo o trabalho de arte tem que ter, daqui para diante, principalmente, quanto mais o homem evolui, mais ele quer retratar a beleza de Deus, a beleza da natureza, que é representada por Deus, a beleza máxima da vida. Tal, conversar com você, meu amigo, você sempre traz uma lembrança. Orlando, tal, eu conheci Orlando na Fraternidade Espírita de Aldeia, ele sempre me levava para lá, né? Uma pessoa formidável. Agora ele tinha aquele ar, era meio sério, Orlando, né? Mas a criatura aí, eu sempre ia para aldeias, ele me convidava para fazer palestra também. Bem, os amigos são aqui e tal, rapidinho. Na Fraternidade Espírita de Aldeia, a gente faz uma palestra quase que ao ar livre, no finalzinho de tarde, com os passarinhos cantando, né? Então, com a zoada dos bichinhos, o sapo, é uma coisa impressionante ali, né? Bela, muito bela. Meu amigo, então, tal,
diferença que eu perguntei a você e você falando na pintura por inspiração. Aí eu queria saber, Taua, das presenças espirituais no teu trabalho de criação. Se você tem algum caso, você pintando uma pessoa desencarnada e realmente a presença da pessoa fez-se ali junto de você, né? Isso acontece, Taua? Você até falou sobre sobreira, foi um caso muito interessante, porque normalmente chega muitos pais que perderam filhos em acidente de moto. Eu já vi vários retratos de motoqueiros que desencarnaram, de pessoas queridas. Então, vem aqueles pais fragilizados pela perda do filho e me pede para fazer um retrato. Traz o retrato do rapaz para poder pintar. Então, normalmente, existe uma conexão quando eu vou fazer esse trabalho com aquele que eu estou retratando, né? Normalmente eu faço uma prece, peço ao anjo da guarda dele que me ajude para que eu atinja o objetivo, que aquele quadro represente uma coisa positiva na vida daquele casal que veio me pedir. E com sobreira foi interessante que eu estava fazendo um retrato, a minha intenção era colocar lá na Casa dos Humildes mesmo, que fundador da Casa dos Humildes, e eu pintando, colocando mais luz, e eu, nesse momento que eu estou pintando, eu sinto assim uma voz interior, eu sinto a presença forte, muitas vezes, em certas pessoas mais forte, outras menos. Mas Sobreira dizia, meu amigo, aquela coisa na madrugada, eu sozinho escutando uma música, pintando, e aquela voz, meu amigo, diminua essa luz, diminua essa luz. Assim, deu um recado mais ou menos assim, que eu diminuísse a luz, com a humildade de Sobreira, que todos nós conhecemos, e foi um aprendizado muito grande. Mas teve um caso interessante também de um filho de uma amiga nossa que morreu no acidente de moto, e eu fiz o quadro dele, e quando eu estava pintando, ele dizia, é muito difícil você captar minha beleza. Ele era um rapaz muito, muito brincalhão, né? Aí, coincidentemente, quando eu fui entregar o quadro à mãe dele, ele disse, olha, aconteceu um caso, esse rapaz, ele dizia para mim, é muito difícil você captar minha beleza. A mãe passou a chorar compulsivamente, eu sem saber por quê. Ela disse, meu filho, ele dizia isso todos os dias, que ninguém conseguia captar a beleza dele. Então, era uma frase que ele tinha realmente durante a vida, ele dizia sempre isso. Desencarnou no acidente de moto e justamente quando eu estava pintando, ele brincando comigo disse, é muito difícil você captar a minha beleza. E foi uma experiência fantástica que eu tive. Mas realmente é muito gratificante assim, esse momento de pintura, principalmente de pessoas que já desencarnaram, porque eu sinto realmente como se eu estivesse homenageando. E quem é que não gosta, né, de ser lembrado no mundo espiritual? O exemplo que você colocou aí do rapaz agora é uma comprovação da imortalidade, né? Justamente. Você não sabia da frase, né? É uma frase que ele usava que eu não tinha o menor conhecimento. E, de repente, quando eu disse, a mãe botou a chorar e eu sem saber por quê. E essa mãe, todos os dias, praticamente, liga para mim e me agradece. Estou aqui olhando meu anjo, ela diz, meu anjo, com o filho dela na parede do quadro, né? Maurício, o nome do rapaz que desencarnou. Taua, querido, ainda sobre a arte da pintura e a arte de maneira geral, né? Allan Kardec coloca, meu querido Taua, que tivemos no passado a arte pagã, que foi substituída pela arte cristã. Substituída não, que coexistem todas as artes ainda, né? Mas a arte cristã veio depois da arte pagã. E aí a pergunta que eu te faço, Taua, como é que você vê o futuro desse contínuo da arte pagã, arte cristã, o futuro da arte espírita no mundo? Nós já estamos assistindo essa evolução da arte, né? Porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se realiza na arte espírita, a arte espiritual, né? Que vai trazer a imagem bela de Deus. Então, isso não tem outra trajetória, senão cada vez mais a humanidade se aproximar mais dessa beleza natural que é o encontro do ser com Deus, que está dentro de cada um de nós.
Então, a arte, como Emmanuel fala no Consolador, sobre a questão o artista verdadeiro, André Luiz também fala em mecanismo, domínio da mediunidade, sobre essa questão do verdadeiro artista, é aquele que mais se aproxima da divindade, que está dentro dele mesmo. Então, a trajetória da arte futura é a arte espiritual, como todas as artes, todas as manifestações artísticas na música, na arte plástica, na escultura, toda ela vai chegar a isso. E nós vemos nas obras espíritas que os grandes trabalhos dos artistas na Terra, hoje que nós encontramos, ele primeiro realizou no mundo espiritual aquela obra. E aqui, quando reencarna, ele reproduz de forma pálida, segundo André Luiz fala sobre isso, numa de suas obras, que as obras mais belas consagradas hoje na Terra, feitas por artistas na história da humanidade, toda ela foi primeiro produzida no mundo espiritual por ele. E quando ele reencarna, ele tenta retratar aquilo. Mas o corpo não permite ainda. À medida que o corpo vai evoluindo também, o espírito vai progredindo, a sensibilidade aumenta e a arte cada vez fica mais próxima da espiritualidade. O que você está falando é impressionante. E aqui a gente homenageia a obra maravilhosa do espírito André Luiz. Ele viu no mundo espiritual aquele quadro O Martírio de São Denis, não é? Com a cabeça cortada, e ele achava que era do Bonnat, o pintor Bonnat da Terra. Aí os espíritos disseram, Bonnat foi o pintor. Agora, o verdadeiro autor mora aqui, numa cidade espiritual, né? Aí você vê, né? Agora você vê, Bruno, que não é só na arte, é em todas as profissões. O mundo vai levar a nobreza de todas as profissões, porque quando o homem atingir a pureza de coração, tudo que se manifestar dele vai ser puro, vai ser belo, porque a gente está vivendo num mundo de provas e expiações, onde a grande maioria traz deficiência, como cada um de nós, e não há possibilidade de se expressar realmente na pureza que nós temos que nos expressar só com o crescimento espiritual de cada um de nós. Aí me ocorreu uma pergunta, eu nunca te perguntei isso, né? Antes do teu trabalho de criação, você ora, faz uma prece e tal? Religiosamente eu faço, não é fazer uma oração verbal, mas eu mentalizo isso e evoco de coração a ajuda do meu guia. Com certeza meu guia entende de arte, para poder ser meu guia espiritual, ele deve entender, mas muito mais, é claro, do que cada um de nós. E eu peço aos pintores todinho. E qual é o pintor que não vem com a maior alegria querer ajudar? Eu me lembro muito bem que eu certa vez fui, não sei se você conhece, Carlos Pinto, que é espírita, ele era Caminhando para Jesus, e ele é excelente artista plástico. E certa vez eu fui na casa dele para pedir para ele me ajudar, me dar algum toque. Aí ele me deu uma lição que eu nunca esqueço. Ele chegou, vem aqui, eu fui no gabinete dele, ele pegou, abriu várias obras de arte de artistas famosos e mostrou, olha isso aqui, veja essa água, veja essa árvore, veja. Eu sei que Carlos me deu uma lição de humildade que até hoje eu não esqueço, porque eu achava que ele ia dizer, olha, esse já está errado, faça desse jeito, e a vaidade, como se a vaidade ele fosse ensinar, e ele foi humilde, me mostrou obras de vários pintores antigos, da Idade Média, de tudo, mostrando, observe isso, observe isso, é isso aí, copie isso aí. Então, foi uma lição que eu nunca esqueço desse meu amigo Carlos Pinto, que eu mando um abraço para ele, se ele um dia ver essa nossa palestra por aí. Essa nossa palestra não, essa nossa conversa de amigos. E Kardec coloca uma coisa, porque a beleza da arte e da pintura, Kardec até retrata, não é? Uma mãe com o espírito de seu filho na sua frente, mas também a beleza de um processo obsessivo sendo retratado numa pintura, né? O paroxismo da dor, do sofrimento, né? Também. Então, o futuro deve ser uma maravilha para a arte espírita, graças a Deus, né? Mas, Taua, querido,
este pintor que tem a pintura na sua vida como o leitmotiv, né? Mas aí eu vou perguntar a você agora, que lugar ocupa na tua vida a arte da oratória Taua Gomes? Isso aí já é uma arte muito mais difícil, viu, Bruno? Porque o Consolador Prometido, ele nos traz a esperança diante das dificuldades, mas ele nos traz também uma responsabilidade acima dos nossos ombros, muitas vezes, porque você subir numa tribuna para falar do bem, para falar dos ensinamentos de Jesus, quando você próprio vê que você ainda não pratica tudo aquilo, é uma responsabilidade imensa. Muitas vezes eu digo para a Patrícia, vou desistir, vou desistir. Ela diz, não, homem, vai em frente. Você quer ser o santo? Seja você. Então, é isso aí. A oratória espírita, na minha vida, ela está lado a lado com o meu trabalho artístico, porque ela faz parte da minha vida. Todos os dias eu tenho que me debruçar em cima de obras espíritas para ler, através do Google, muitas vezes, de assistir palestras, para poder cumprir com a missão, pequena missão que todos nós temos, que é divulgar o Evangelho de Jesus. E o que me consola, na verdade, é que eu sei que um dia eu chego lá, mas é uma gratificação muito grande poder você falar, porque quando eu falo, na verdade, primeiramente é para mim, porque meu ouvido, como todos nós já sabemos, é o que está mais próximo da nossa boca, e sempre depois de uma palestra eu fico assim um pouco triste, porque eu disse, poderia ter sido melhor, poderia ter sido dessa forma. Então, isso é um exercício diário, todos os dias que nós fazemos, e você compreende isso melhor que eu, porque você tem uma responsabilidade imensa sobre isso também. Otawa, uma coisa que, e veja bem, não é elogio, não, é uma característica própria sua, que eu gosto muito. Pessoal de fora que está assistindo essa entrevista, né? Estava um palestrante que, durante a palestra de 1 hora, Taua traz muito, e eu gosto muito disso, viu, Taua? Acho importante até para quem está assistindo. Taua traz fatos da vida dele, de quando ele era pequeno, de vez em quando você cita a senhora, sua mãe, né? Não enaltecer, nem família, nem nada. Às vezes até casos que você foi repreendido por sua mãe e tudo. Eu acho isso tão importante, essa sensibilidade de trazer fatos prosaicos da vida familiar, não é, Taua? É a experiência vivenciada, né, Bruno? Não existe experiência melhor do que aquela que você viveu. Porque o objetivo das minhas palestras, falar da minha vida, é justamente os equívocos que eu passei e a contribuição da doutrina espírita que me trouxe depois que eu passei por aquele vexame, aquela experiência. E a vida de todo mundo é essa. Agora, mesmo assim, existem muitas, às vezes, centros espíritas que não compreenderam, talvez não estavam escutando a conversa, só achou que eu estava falando da minha vida, mas não viu o contexto, que é um contexto de aprendizado de cada um de nós. Taua, e isso é clássico no Brasil, né? O pessoal confunde muito e diz que não, um orador não pode nunca tocar na primeira pessoa, na sua vida pessoal. Pelo amor de Deus, você vê, claro, sem comparar, né, tal. O Divaldo, como o Divaldo enaltece a sua fase lá em Feira de Santana, né? Então, aquele momento que ele era um ilustre desconhecido na Terra, o aprendizado, isso é muito importante, né, meu amigo? Agora, tal, uma coisa também que todo mundo que trabalha com a arte, mas com a oratória, nunca deixar de querer aprender, e isso também, tal, você nunca foi, como muitos aí, se excluem dos grupos. Taua gosta muito de estudo em grupo, sempre está lá com a gente, debatendo. Eu acho isso muito importante, porque o orador, quando começa a ficar um pouquinho conhecido, aí fica exclusivo, né? Eu acho que não é por aí, né? Na verdade, o centro espírita é o meu lar. Então, no meu lar, eu tenho que interagir com as pessoas que estão convivendo comigo. Então, nada melhor do que você estudar dentro de casa, na casa espírita, porque
o estudo realmente é que vai nos levar a uma felicidade mais plena, a consciência melhor das obrigações que nós devemos ter diante da doutrina. Então, meu querido, vivemos esse momento da pandemia, não é? As portas das casas espíritas cerradas, já nos encontramos. É uma coisa impressionante, né, tal? Aquela última sexta-feira, estávamos todos lá, não é? Quando chegamos na segunda-feira, aquela decisão de todos os templos religiosos, né, casas espíritas, a gente se despediu e estamos aqui por meio da vida virtual, né? Mas, Taua, com a tua sensibilidade, que mensagem a pandemia quer trazer para o homem na Terra, meu amigo? E como você vê os recursos virtuais na divulgação da mensagem espírita? Eu tive uma reunião mediúnica, que eu tenho um grupo que, desde 1998, nós fazemos uma reunião, um evangelho, e na segunda parte a gente deixa para comunicação. A gente não evoca ninguém, mas sempre vem uma mensagem. E numa dessas mensagens veio Hernani Menezes, não sei se você se lembra dele, que foi do Ceci Costa. Muito, muito. Um amigo nosso, ele, no Centro Espírita, onde eu era presidente, ele sempre ia dar aulas lá sobre perispírito. E ele me disse o seguinte, Taua, porque eu tinha, antes da reunião, no estudo, eu estava falando sobre essa questão da pandemia, o centro fechado, me dava uma tristeza muito grande passar na frente de uma casa espírita fechada. E Hernani veio dizendo, você está enganado, Taua, nunca o centro espírita trabalhou tanto como agora. E dizendo que as palestras, que eu primeiro fizesse a palestra para mim mesmo. Essa palestra, a melhor palestra é aquela que você faz para você mesmo, ou seja, para você aprender. Então, a gente vê que nesse momento de pandemia que nós estamos passando, com essa questão da internet, muito mais pessoas estão tendo acesso à doutrina espírita. É um engano achar que está pior. Até eu acho que melhora, porque muitos de nós estamos numa casa espírita assistindo uma reunião, estudo e pensando no pudim que a gente deixou na geladeira em casa e está atrapalhando muitas vezes ali. E o centro espírita sem ter ninguém presente, os espíritos estão ali pegando o ectoplasma de todo mundo que está distante, conectado na internet e ajudando o mundo espiritual, né? Essa questão da pandemia que você perguntou também, a mensagem que eu acho que nós estamos passando pela noite muito escura, uma tempestade muito grande, necessária, porque nós estamos num contexto de ação e reação, de causa e efeito, e nós escolhemos esse momento para reencarnar aqui na Terra, onde os efeitos das nossas vidas passadas estão aqui, agora fazendo o processo de lapidação das nossas almas. E esse momento de pandemia, eu acho que Deus, o que mais me chega ao coração é a esperança. As estrelas estão no céu, a tempestade está aí, mas olha para o céu, as estrelas. E as estrelas são as pessoas. É um amigo feito você, uma estrela. É o estudo, é as estrelas do Evangelho de Jesus. Essa tempestade vai passar e um dia maravilhoso vai chegar. Todos nós sabemos disso. Que não existe uma noite eterna. Ela vai chegar o momento dela de passar e essa pandemia também vai passar. E a maior virtude que nós podemos ter é a esperança no coração. A estrela de uma oração, porque a oração nós convocamos uma enfermeira, podemos dizer assim. A prece é uma enfermeira que vem a nosso recurso para curar da nossa doença e sem nenhum efeitos colaterais. Nós podemos orar, porque a oração realmente é a conexão que nós fazemos com Deus e não custa nada, nenhum tostão no bolso de ninguém. A esperança é o que eu deixo no coração de todos vocês nesse momento, que eu acho que é a chave para que a gente possa atravessar esse deserto que nós estamos atravessando e realizar tudo aquilo que nós devemos realizar, lapidar nossa alma, nos nivelar, todos nós estamos nivelados, e é esse a mensagem que nós devemos estar atentos, que é a esperança, mesmo
em dias negros como estamos vivendo. Ottawa, você está coberto de razão. Você vê, primeiro, essa possibilidade das conversas, gente do mundo inteiro, de cidades diferentes, até Bruno e Tawa, não ia acontecer. Isso aqui vai ficar imortalizado. Daqui a 10 anos, a gente vai ver esse momento aqui. Né? Verdade. E, meu amigo, agora também, claro, né, Tawa? E aí é que está a esperança. Eu sinto muita falta de dar um abraço no querido Tawa, na querida Patrícia, não é? Então, a gente que tem um grupo muito carinhoso, muito afetuoso, isso a vida virtual não pode dar, não é? Então, isso aí é fora de dúvida. Agora, Tawa, eu tive no fim do ano passado, do ano retrasado, olha como estamos, já 1 ano e meio de pandemia. O nosso querido Amaro Carvalho teve aquele infarto, né? Quase foi para o mundo espiritual, e foi um momento que eu estava almoçando, recebi a notícia de Amaro e empurrei o prato, fiquei, meu Deus do céu. Mas Tawa também, Tawa semelhantemente a Amaro, teve essas complicações, não é? Cardíacas, 2 vezes, né, Tawa? 2 infartos. E eu fui correndo também, fui na casa de Tawa, né? Cheguei lá, me tranquilizei, mas por um momento aí Tawa teve um segundo, né? Como é esse momento para uma alma sensível de um esteta como você, Tawa? O que é que você sentiu nesse limiar, nesse momento grave na vida do indivíduo, né? É o medo da morte, que eu achava que não tinha medo da morte, e realmente, quando ela chega perto, a gente vê que todos nós temos medo da morte, né? E foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Agradeço a Deus eu ter passado por tudo isso. A solidão de uma UTI. Eu, quando me lembrava de o nosso amigo Pierre na UTI, eu ficava lembrando. Pierre foi um dos que me visitou na UTI, ele e a Marcinha. Então, é o lugar mais triste que você pode ter, é uma UTI. Você é longe dos seus familiares, ninguém pode lhe ver, só vê uns 15 minutinhos. E a possibilidade de você morrer a qualquer momento. Mas, se eu fosse um homem de bem, teria morrido. Isso aí a gente já sabe dessa história, eu sempre digo isso a você. Então, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Ainda hoje eu sofro as consequências, que eu tomo um monte de remédio. De manhã cedo parece que eu vou me suicidar. Eu encho a mão de remédio e engulo. Assim, a sensação é de querer tirar a vida. Mas estou levando, graças a Deus, cada dia um milagre. Por isso a esperança. Porque quantas vezes eu vou dormir, me despeço da minha mulher e digo, olha, eu acho que amanhã eu estou morto. Não, não pense assim, não. No outro dia eu estou jovem de novo, a vida continua, então há uma recuperação todas as noites. Então, essa noite que nós estamos passando, nós vamos nos recuperar também, porque não estamos sós. Existe uma falange de amigos, esses que antecederam a nós, que lutam por nós, que vibram pelas nossas melhoras, e vamos ter fé nisso, porque vamos sair disso, com certeza, vamos nos abraçar calorosamente, corpo a corpo. Breve, nós vamos fazer isso, se Deus quiser. Pessoal, Tawa usa sempre a expressão do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Eu, aperreado, eu digo, Tawa, se cuide, meu amigo, se cuide, pelo amor de Deus, evita até dirigir, né? Quando você teve logo o infarto, aí Tawa de uma forma muito graciosa, Tawa disse, Bruno, se eu fosse um homem de bem, teria morrido, segundo a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, não é, Tawa? Mas, Tawa, querido, você é orador, pintor, você tem uma queda pela poesia, Tawa? Você gosta da poesia? Olha, eu adoro a poesia e, assim, tem uma atração muito grande. Embora a gente vai ficando mais velho, a dificuldade de você memorizar tanta poesia, né? Assim, hoje eu já sinto mais dificuldade, até porque falta o exercício de você sempre estar mentalizando novas poesias. Mas eu acho que a poesia é uma expressão da arte, eu vivo da arte.
E a poesia, meu próprio trabalho é uma poesia, minha vida é uma poesia, porque nas mínimas coisas, eu vejo uma formiga andando aqui em cima da mesa, às vezes eu vou dar uma palmada na formiga, eu me lembro que ali tem uma vida, os átomos, a energia, vivendo o direito da vida. É uma poesia, um pensamento poético esse. Então, nós estamos, a doutrina espírita vem nos trazer, assim, nos levantar junto com essa poesia que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, é isso aí. A poesia, realmente, eu gosto muito de poesia. Não, eu toquei nisso, tá? Porque é memorável, né? Quantas palestras eu já assisti sua, que você sempre encerra com uma poesia, né? E sempre dentro do tema que estava sendo abordado. Até isso, eu acho importante também, aquele momento lírico, né? Que você traz aí. E, meu amigo, eu aprendi com a vida, viu? Jamais desconfie dos místicos e dos poetas, né? E jamais desconfie, né? Então, Taua, nos aproximamos desse final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer e dizer a você que há 10 anos, assim se passaram 10 anos, do nosso encontro naquela manhã lá no GAM, no grupo de assistência mediúnica do nosso querido Silvio Costa. E você sabe que a nossa amizade só cresceu. Eu digo a todo mundo, né, que você é um irmão, né, um irmão muito querido, e eu compro qualquer briga sua, mas, por favor, não brigue não, viu? Não brigue, mas... Agradeço a Deus ter lhe conhecido. Você é uma pessoa que realmente mora no meu coração e admiro muito o seu trabalho e você como amigo. É muito raro. Você é a pessoa mais sensível, que traz a poesia, o amor à arte. Eu nunca tive um amigo assim como você e queria que você soubesse disso, que é um momento de encontro, é um momento que isso vai ficar registrado para sempre, que é uma honra ter um amigo como o meu querido Taua Gomes e minha querida Patrícia também. Taua, querido, suas despedidas para os nossos amigos que nos escutaram durante essa uma hora. Eu queria agradecer a todos, a atenção de todos vocês, deixar um abraço de saudade de todos vocês que fazem a Casa dos Humildes também, e pedir que a gente se una cada vez mais com essa amizade e enche o coração de esperança, porque toda essa pandemia, toda essa situação vai passar e nós vamos retomar nossa gloriosa vida espírita, né? Naquela casa maravilhosa, a Casa dos Humildes, que eu mando um abraço para todos que fazem a Casa dos Humildes nesse momento. E muito obrigado pela oportunidade. Meu querido, então, como eu sempre peço ao convidado, ao entrevistado, por favor, pode fazer a prece final da nossa entrevista. Então, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de vida, por estarmos aqui reencarnados, justamente nesse momento de lapidação das nossas almas. Abençoa, Jesus, todos nós que estamos aqui interligados pela internet nesse momento. Abençoa nosso amigo Bruno, a sua família. Abençoa todos nós, Jesus, e que possamos ter merecimento de dias melhores que virão na vida de cada um de nós. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, de Maria Santíssima, de Bezerra de Menezes, nosso mentor espiritual da Casa dos Humildes, eu devolvo a Bruno, nosso querido irmão, a palavra para que ele dê por finalizado a nossa conversa de hoje, na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Agradecidos a Deus, encerramos a nossa entrevista. Taua, querido, um abração virtual, viu? Em você. Obrigado a você, meu irmão. Muita saudade mesmo. Quem sabe, em 2022, já no início do ano, a gente volta a se encontrar, né? Se Deus quiser. Uma alegria imensa. E vou dizer aqui, finalizando, viu, Taua, que eu digo sempre pessoalmente, né? Ou inveja eu tenho dessa barba. Eita. Esse barbão desse grande pintor. Você está parecendo Brenan, viu?
você mora aqui no meu coração. Um abraço para você também. Fique com Deus. Um abraço em César, nas suas filhas, viu? Fique tudo em paz. Beijão.